Então, é, gente, a gente aqui vai ser um diálogo entre amigos, né? Estamos fazendo isso para deixar gravado para quem for pegar essa gravação futuramente, aí, não é? Na verdade, aqui é só uma apresentação mínima e uma abertura para dialogar. Vocês já conhecem quem está aqui presente, né? Agora, Ana Paula, Rodrigo e Ana Lúcia. Já conhecem bem o meu pensamento, eu acho que não tem nenhuma novidade para vocês, né? Ficará para quem for assistir depois explorar algum aspecto que deseje, né? Esse trabalho que eu submeti agora o título é Formação Humana e Educação em Shri Aurobindo, contribuição à crítica de uma antropologia antimetafísica. A primeira parte desse trabalho foi uma síntese de uma pesquisa que eu fiz, a última pesquisa acadêmica que eu realizei no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco, quando ainda era professor ativo, né? Foi o meu último relatório de pesquisa apresentado ao meu departamento em janeiro ou fevereiro deste ano, né? Então, foi a minha última obrigação acadêmica de fazer isso. Então, assim, desse relatório resultou a primeira parte, ou 2/3 desse trabalho vieram desse relatório, né? Eu vou resumir assim em 3 partes e tentar dar mais ênfase à terceira parte, que eu acho que é a menos conhecida, né? A primeira parte, eu simplesmente revisito o conceito de formação humana e de educação, principalmente de formação humana, que eu trabalho há 25 anos, não tem nada de novo, já publiquei várias vezes tudo bem, algumas vezes de forma um pouquinho diferente, mas isso está já bastante publicado. Eu faço só uma revisitação, isso está mais detalhado para quem quiser, por exemplo, na versão anterior do segundo encontro, está mais detalhado. Nesse aqui eu boto só uma síntese, não é? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte eu faço realmente uma síntese bem sintética mesmo do pensamento e da tradição de Shri Aurobindo. E na terceira parte eu faço algumas considerações para em que termos se pode aurir validade do pensamento de Shri Aurobindo, considerando uma tradição antimetafísica nas ciências humanas e na filosofia, né? E eu trago elementos para uma crítica a essa tradição antimetafísica, porque acho que ela joga, às vezes, o bebê junto com a água suja do banho. Então, é basicamente isso, né? Então, nessa primeira parte, bem rápido, né, eu apresento bem sucintamente a ideia de formação humana, e eu digo que essa ideia tem que estar relacionada ao próprio fenômeno humano, né? Não pode ser alguma coisa que vem de fora para dentro. Então, isso já traz limitações a várias teorias, né? Eu digo que essa ideia tem implicação com o fenômeno propriamente humano, como o ser humano se apresenta, ou seja, o ser humano é um ser da natureza, o ser humano é um ser corpóreo, senciente, pensante, pulsional, afetivo, emocional, né? Mas o ser humano é também um ser relacional, um ser da sociedade, um ser da cultura, um ser existencial, né? E a vida humana, quer individualmente, quer coletivamente, o ser humano é chamado a, de algum modo, relacionar tudo isso, né? É uma tarefa hercúlea, né? Tanto para um indivíduo quanto também para a sociedade. Daí surgem vários conflitos internos ao próprio indivíduo e também coletivos, né?
e sem que o ser humano trabalhe sobre essas próprias dimensões, o próprio prejudicado será ele mesmo, né? Então, para o, o conceito de eudaimonia, né, com que, por exemplo, Aristóteles trabalhava, né? Então implica a gente ter que entrar em contato com tudo isso, né? Digo que a educação é parte desse. Para mim, a educação é uma dimensão da formação humana, né? Quando existe uma instância externa que deliberadamente organiza esse processo para determinados seres que estão em formação, né? Os, os, o desiderato da educação, ou mesmo da formação humana, todavia a educação tem processos, métodos e instâncias que tentam dirigir esse processo, né? A formação humana, em geral, é mais ampla, pode ocorrer, e no nosso caso, continua até a nossa morte, né? Então, e também digo que tudo isso, portanto, por ter esses aspectos, tem uma dimensão intrinsecamente normativa, ou seja, não vale qualquer coisa nesse processo. Não é também não é arbitrário, mas também não é dogmático, né? Não, você não pode dizer de forma especificamente como sempre será a formação humana, porque isso é um trabalho de cada sujeito, e também não pode também achar que cada um pode fazer tudo o que quer, porque também não é assim. A pessoa vai dar com os burros na água. Eu, bem resumidamente, essa seria a primeira parte, né? Quando eu escolhi Ciro Aurobindo, obviamente, quando a gente escolhe um autor, a gente já tem uma certa pré-compreensão de por que faz isso, né? No caso, eu já tinha uma pré-compreensão de que Ciro Aurobindo tem contribuição a dar, tanto para a ideia de formação humana, quanto para a educação, né? Isso não só por entrar em contato com a filosofia que ele legou, com aquilo que ele deixou por escrito, quanto igualmente por ter conhecimento, contato com algumas pessoas que até hoje, né, nutrem práticas, grupos de convivência e até instituições inspiradas por esse legado, né? Inclusive uma pequena cidade se formou na Índia devido ao trabalho legado por ele e por aquela que foi, junto a ele, também uma grande mestra também, que foi a Mirra Alfassa, que eles chamam a mãe, não é? Então, a segunda parte, eu faço uma apresentação sucinta desse legado, não é? Então, digo que, inclusive para mim, uma das grandes coisas, um dos grandes aspectos positivos de Sri Aurobindo é porque ele foi não só um mestre espiritual, foi um místico, um praticante espiritual, ele vivenciou tudo aquilo que ele tenta transmitir, ele vivenciou em primeira mão, né? Mas, igualmente, ele foi também um militante do seu povo, um lutador pela emancipação do seu povo, né? Ele foi um político, chegou a ser preso por isso, né? Então, e ele, embora tenha vivido isso em fases distintas da sua vida, quando ele se dedica mais à condensação do seu pensamento em escritos, né, que ele legou para a posteridade, ele diz claramente que um yoga que não tenha, que abomine a vida, que abomine a ação, que abomine a dimensão política entre os seres humanos, pode valer para qualquer um, menos para ele, né? Então, ele nunca, por exemplo, abominou o passado político dele, pelo contrário, né? Então, isso eu acho que também é uma tradição que ajuda, pode dar contribuição
ou inspirar, né, outras formas de vivenciar uma vida com sentido nos dias de hoje. Ele escreveu muito, certo? Talvez a sua obra magna, assim, mais... É difícil dizer qual é a obra magna dele, mas, assim, talvez a mais conhecida seja a Vida Divina, talvez a de conteúdo mais estritamente filosófico, metafísico, né? Mas grandes obras também como comentários sobre a Gita, né? Sobre o sentido do yoga, um yoga para a vida, né? A síntese do yoga, e também o ciclo humano, são obras bastante conhecidas de quem se aproxima do pensamento dele, e em que ele sintetiza bem o seu pensamento, né? De um modo geral, Sri Aurobindo concebe que tudo é espiritual, né? Não há uma dimensão que você possa dizer que não há espiritualidade, né? Então, por quê? Porque tudo deriva, ele nesse caso revive a tradição vedântica, né, indiana, tudo é espírito, tudo deriva de Brahman, tudo é um sopro e uma inspiração e uma inspiração de Brahman, né? Então, por mais paradoxal que isso possa parecer para nós, né, o divino é e está em tudo, né? Não há nada que não seja divino nesse caso, né? Agora, o que não há é a consciência, o deleite e a energia dos fenômenos em reconhecer essa união intrínseca com Brahman, que são expressão pura de Brahman, né? Então, essa é a tarefa de cada ser, né? Realizar essa compreensão íntima, essa forma de ser em unidade autoconsciente, né? Com tudo aquilo que é Brahman, né? Então, ele diz que tudo é Brahman, mas há níveis de autoconsciência nessa manifestação, né? Então, de um espírito puro deriva uma energia pura, essa energia põe em movimento diversos modos de expressão que vêm a causar o surgimento dos diversos fenômenos, entre eles os diversos seres, objetos, né, e entes do universo, os próprios universos, e nós nesse universo, né? Então, nós não somos exceção a isso, mas, ao contrário, somos uma das expressões, né? Nesse planeta, somos um dos fenômenos mais, ou o mais, que representa não só a descida, mas o retorno da descida para a subida de volta ao espírito. Ou seja, o espírito sai de uma forma pura, se expressa, em última instância, na matéria, a matéria inerte, o que a gente chama de matéria, é uma dimensão que a gente poderia dizer em que o espírito está mais inconsciente de si mesmo, né? Ele depois se manifesta como vida, depois como consciência, como mente, né? E pode vir a se manifestar no ser humano. Ele diz que já o ser humano já está em alguns indivíduos nessa transição de uma mente para uma supramente, né? Então a humanidade é chamada, portanto, a fazer essa integração evolutiva de matéria para nível vital, mental e supramental. No meio de tudo isso daí, ele entende que há uma dimensão que ele chama ser psíquico. Em cada ser humano individual, que seria aquela instância que progressivamente vai ganhando consciência de todas essas dimensões e tentando dirigir a sua própria vida, a sua própria existência, nesse
no sentido da unificação de todas essas dimensões. Então, para ele, isso é um chamado tanto individual quanto coletivo. Então, ele vê, nesse sentido, uma direção para a história do indivíduo e para a história da humanidade. Então, portanto, tem aí daí deriva claramente uma ideia de formação humana, né? Ou seja, um sentido em que o ser humano é chamado a exercer essa unificação e esse nível de evolução, né? Claramente a gente já vê aí que a evolução para ele não é só uma questão biológica darwiniana, né? Mas é um sentido bem mais abrangente, né? Então, eu não vou ler aqui trechos que ele deixa bem claro isso não, isso já está no trabalho aí, e cada pessoa pode extrair daí. Tendo, portanto, expresso uma ideia de formação humana, há também, derivada aí, uma ideia de educação. Né? Não só a despeito de que ele não tenha escrito uma obra especificamente sobre educação, né, tanto se pode ver que esse sentido é patente, é real, porque ele não tanto, mas a mãe, ou seja, a mãe Alface, trabalhou bem mais diretamente esse conteúdo educacional do pensamento Shri Aurobindo, e isso se manifestou claramente na organização da cidade que foi fundada por praticantes que vieram de todas as partes do mundo e fundaram a cidade de Auroville. Lá tem uns princípios, né, que essa cidade estrutura para educar as crianças e adolescentes que lá vivem, né? Então, essa educação, portanto, tem que abranger todos esses aspectos. Então, ela, por exemplo, é uma educação que trabalha a dimensão do corpo físico, né, por várias modalidades. Não há uma única forma, mas as crianças são chamadas a desenvolver o desenvolvimento harmonioso do corpo. Então, tem atividades de dança, de yoga, de esportes, de diversos modos, mediante os quais a criança possa se sentir mais favorável, né? Digamos assim, ele sentir uma interação mais favorável para o seu desenvolvimento corpóreo, né? Uma educação vital, emocional, que trabalhe a dimensão pulsional, a dimensão dos desejos, né? A questão aquilo que a psicanálise fala da capacidade de reconhecer tudo que surge, mas saber, digamos, administrar, regular, né? Não ter a capacidade de poder postergar, né? Ou modificar, né, a gratificação de determinados desejos, né? Então, isso tudo faz parte também da educação, ou seja, isso que a gente chama hoje de educação emocional. Sempre esteve lá estabelecido desse modo. Né? A educação mental, essa aí não precisa fazer grande, isso aí está bastante explicitado, né? Mas tem também essa dimensão existencial, né? Então, as crianças, assim que vão ficando maiorzinhas, e os adolescentes, né, eles são chamados a começar a pensar, né, estou aqui no mundo para quê? Né, o que é que eu quero fazer com a minha vida? Qual o sentido que eu quero dar? Né? Então, esse é um tipo de pensamento que todos nós precisamos, né, dar respostas a ele. Não há, obviamente, não há resposta igual, as respostas têm que ser necessariamente distintas, diferentes, né? Mas é preciso que haja apropriação e haja um nível de acolhida e de responsabilidade no pensar e no responder a isso, né? Então, uma educação que ajude desde o início
os seres em formação a refletir sobre isso é fundamental, né? Pois bem, eu concluo aqui essa segunda parte, certo? Dizendo que, portanto, está bem clara uma ideia de formação humana e de educação que pode se extrair, e, na verdade, é extraído, né, em algumas partes do mundo, incluindo Auroville, se propõe a exercer uma formação inspirada nesses princípios, né? Então, isso é fato, não é só uma ideia, né? E, por fim, a terceira parte do texto, eu discuto, assim, a parte que pode ser mais fragilmente atacada, né, por aqueles que não queiram ver, digamos assim, legitimidade em um pensamento desse tipo, né? Aqui eu estou dialogando basicamente com colegas do meu próprio campo, né, da filosofia da educação, filósofos e sociólogos da antropologia, etc., né? O pensamento de Ciro Aurobindo, como de vários outros, né, que ousam formular alguma coisa semelhante assim, de imediato categorizado no Ocidente, né, no cânone ocidental, como metafísico, né? E, como tal, é de imediato descredibilizado como algo legítimo, né, a existir no panteão acadêmico, né, porque é metafísico, né? A própria designação desse termo do pensamento ocidental, né? Às vezes a gente não se dá conta disso, porque o pensamento ocidental, e a gente está dentro dele, não é? Vive dentro dele, é tão amplamente dominante que a gente às vezes pensa que isso é universal de todo o planeta Terra. Não é, certo? As culturas, por exemplo, árabes não pensam assim, né? Às vezes um próprio discurso árabe político, educacional, filosófico, sociológico, às vezes árabe começa os dizeres assim, que Alá esteja contigo, que Alá dê paz ao seu coração, né? Para poder falar qualquer coisa. Isso, aos olhos de um ocidental, é algo completamente... Não, isso aí, esse pessoal está na Idade Média, né, ainda, né? Então, é a nossa forma ocidental de ver as coisas. Estou só querendo dizer isso, que muitas categorias que nós achamos que são de pretensão universal, elas são ocidentais, né? Então, essa eu estou dizendo claramente que é uma delas. Ok, com isso eu não estou desmerecendo, certo, a reflexão que há por trás disso, né? Depois da fenomenologia, certo, da hermenêutica, do próprio pensamento de Kant, né? Nenhum de nós pode, digamos assim, querer desmerecer a reflexão de que o nosso pensamento não alcança, nem pode alcançar o em si, o que os fenômenos são em si mesmos, né? Então, a gente não pode ter mais esse tipo de... Não deixa de ser um pensamento ingênuo, né? De achar que temos a capacidade de designar o que as coisas são em si mesmas, né? Tudo se passa como uma relação, né? Conhecemos aquilo que se põe em condição de relação comigo como pessoa e de nós como cultura e de nós como seres, como espécie humana, né? Então, o ser humano pode conhecer determinadas coisas e não pode conhecer determinadas outras, né? Então, isso primeiramente surgiu no campo das ciências humanas, né, da filosofia, mas isso, de um certo modo, chegou até as ciências físicas, né? Então, hoje, a gente sabe, né, estudando os próprios físicos, né, estudando, por exemplo, um Niels Bohr, né, que o próprio fenômeno mais micro, quando você tenta chegar para dizer o que é um elétron, você vai perceber que você não consegue dizer
essencialmente o que é. O próprio átomo é uma relação entre próton, nêutron, isso, ou como o ser humano concebe hoje, né? Pode ser que amanhã já conceba de forma diferente. Ou seja, no próprio âmbito da física, o ser humano não conseguiu chegar no em si. Por que eu estou falando tudo isso assim? Porque primeiro não estou ignorando o problema. Estou bastante consciente de que essa questão de crítica metafísica, estou bastante consciente dos fundamentos desse discurso, né? E das implicações dele. Todavia, eu quero levantar 3 objeções a esse próprio discurso, certo? As 3 objeções que eu levanto é o seguinte: mesmo considerando esses limites, eu respeito esses limites, certo? Mas mesmo considerando-os, eu diria o seguinte, que há algumas circunstâncias em que esses próprios limites talvez sejam postos em discussão. Por exemplo, na vida de quase todo ser humano, há alguns elementos que seja difícil da gente dizer se são metafísicos ou não. Né? Exemplo, essa primeira objeção, eu vou falar da primeira, já vou logo dar exemplo, certo? Depois vou para a segunda e faço a mesma coisa para que o raciocínio fique mais fácil, né? Por exemplo, todo mundo às vezes tem um ato de premonição. Normalmente quase todo ser humano já teve isso, né? Então, esse ato de premonição, isso que aconteceu, é alguma coisa do âmbito metafísico ou não? Talvez você possa explicar isso, uma outra pessoa, você mesmo depois você possa dar uma explicação causal, exterior ao fenômeno para isso. Talvez você se convença com esse aspecto. Outras pessoas talvez não vão se convencer. Mas tudo bem, você pode dar uma expressão causal a isso. Só que no momento em que você vivencia aquilo, você tem um tipo de experiência que não é da ordem dessa explicação posterior que você dá. Mas tudo bem. Vamos dar outro exemplo. O exemplo do êxtase. Né? Já é uma coisa um pouco mais, que tem mais... Quem experimentou alguma sensação de êxtase, especialmente se conseguiu fazer isso de uma forma, de algum exercício conduzido, né, ou se pôs numa condição que por si mesmo favoreceu uma experiência desse tipo, quem vivenciou isso sabe da dificuldade de transpor isso para um âmbito linguístico e para a dificuldade de dizer exatamente o que se passou ali. Isso que se passou ali é metafísico ou não? Então você veja que fica numa situação limítrofe, difícil, certo? Para dizer. Mas eu vou dizer ainda uma coisa ainda mais, talvez mais conhecida do ponto de vista de falado, mas talvez não vivido. A experiência de amar e de ser amado. Né? Amar plenamente e ser amado plenamente. Né? Então, é uma coisa muito falada, mas às vezes tão pouco vivida. Algumas pessoas tiveram tão pouco isso que às vezes elas nem acreditam que isso seja possível. Certo? Mas a gente pode ver manifestações exteriores disso. Todavia, as manifestações exteriores não são o mesmo que a vivência dessa experiência. Né? A vivência dessa experiência é de caráter metafísico ou não? Né? Então, veja, estou falando... Agora vou falar um fenômeno que esse aí não tem... Essa não teria quase nenhuma dúvida de que não seria, de que poderia ficar no âmbito do não metafísico. As experiências de quase morte. Essas experiências têm sido estudadas, têm sido retratadas ao longo do mundo todo e em diversas culturas por pessoas de diferentes níveis de escolaridade, de diferentes idades, de diferentes línguas, né?
de forma que você não pode dizer que seja um fenômeno de uma determinada cultura, de uma determinada língua. Não, isso tem acontecido e tem sido registrado, tem pessoas atualmente no mundo estudando isso. No Brasil tem, inclusive, uma pessoa que eu conheço bem, uma pessoa que está catalogando várias dessas experiências. Né? Então, esse aí é, com certeza, um nível que demonstra, por exemplo, que a consciência vai além da sobrevivência física, não é? E, digamos, seria muito difícil alguém reconhecer, digamos assim, que isso seria um evento não metafísico e negar sua realidade, né? Muito difícil de fazer essa negação. Uma segunda objeção que eu faço a esse tipo de crítica à metafísica limitante são o próprio arcabouço intelectual que delimita aquilo, que pretende delimitar o que é o que não é metafísico. A própria Hannah Arendt escreveu no livro naquele livro, a primeira parte daquele livro, que é o Pensar, ela diz o seguinte, que quem pretende fazer essa delimitação entre o que é metafísico ou não, supõe que tenha um saber que possa designar o que é e o que não é isso. Mas onde está esse saber capaz de fazer tal delimitação? Ela mesma põe em questão se se esse tipo de saber existiria. Então, ou seja, não deixa de haver uma arbitrariedade aí na pretensão de dizer o que é e o que não é. Ela diz os próprios sentidos físicos é difícil de você dizer se eles são exercidos exclusivamente por algo que da dimensão não metafísica. Ela mesma põe em questão isso, né? Então, mas eu cito, por exemplo, cito dois autores insuspeitos de serem metafísicos, ou pelo menos não são acusados disso, né? Marx e Freud, né? Insuspeitos. Marx supôs, né, e elaborou toda uma teoria de suposição de superação da exploração do homem pelo homem. Né? Em que ele se baseou nisso? Em algum fenômeno material concreto existente na sociedade? Não, nenhum. Então, quer dizer, a única coisa que ele se baseou foi ele poderia, como inspiração, foi uma ideia hegeliana, né? Marx nunca deixou de ser hegeliano, né? De que um dia o espírito iria se reconciliar consigo mesmo, a humanidade iria se reconciliar consigo mesma, etc. Né? Mas isso você pode chamar de dogmatismo, ou de fé, ou de esperança, mas não de um reconhecimento de algo existente, quer no nível social, histórico, o material. Né? Mas isso perpassa todo o pensamento marxista. Um outro, que foi Freud, né? Freud não tão otimista, nem tão não projetou tanto quanto Marx, né? Mas Freud, toda a teoria dele baseia-se na ideia de que exista um inconsciente, né? E que tal inconsciente determine, inclusive, atos materiais, inclusive pensamentos e atitudes, né? Mas, não, digamos assim, até hoje, vários neurocientistas não aceitam que exista tal nível de realidade. Não é? Então, mas por fim, o principal argumento aqui, o tempo eu sei que já está me consumindo aí, mas eu ponho como terceira objeção, aí utilizo o argumento de Ken Wilber dos 4 quadrantes da realidade, principalmente da dupla abordagem de cada quadrante. Né? Ele diz, por exemplo, que tem a dimensão interior subjetiva, a dimensão singular, quer dizer, singular subjetiva, tem a dimensão singular intersubjetiva, a dimensão plural intersubjetiva, tem
a dimensão objetiva singular e tem a dimensão objetiva plural. Não é? E em cada uma dessas dimensões há formas de você abordar. Então, por exemplo, quando eu penso no meu próprio, digamos, nos meus próprios sonhos, nos meus próprios devaneios, etc., quando eu os contemplo, isso é uma experiência em primeira mão da minha própria interioridade. Se eu vou para um psicanalista e eu falo do que estou sentindo, isso ainda é a minha interioridade, mas já não é uma experiência em primeiro grau, porque eu já estou falando, estou utilizando a dimensão linguística, e outro está utilizando um saber dele que já vem do terceiro quadrante, ou seja, já foi criado, e socialmente, e está, com base nisso, analisando aquilo que eu trago. Né? Então, não é o mesmo tipo de experiência, embora derive tudo da, do meu espaço subjetivo. Por que eu estou levantando isso? Para dizer o seguinte, você vai dizer que os sonhos, os surtos esquizofrênicos, os devaneios são irreais? Eles não são irreais, eles são plenamente reais. Né? Agora, o que não vale é você pôr uma forma de tratamento, de abordagem a um fenômeno que é de um quadrante e pôr para outro. Então, essa pretensão de dizer o que é metafísico e o que não é metafísico é simplesmente, não, quer dizer, não é simplesmente, mas é mais uma estratégia de poder, de querer, por meio, por exemplo, das estruturas linguísticas do terceiro quadrante, do quarto quadrante, né, julgar experiências que não sejam de acordo com aquilo que é interobjetivamente válido. Mas mesmo isso tem seus limites. Né? Porque, por exemplo, para uma comunidade de psicanalistas, o inconsciente é bastante real, certo? Mas se você bota para uma comunidade de cientistas, neurocientistas, eles não vão achar assim tão real, eles vão dizer que isso é metafísico, certo? E, em última instância, isso pode gerar também. O que é que você pode dizer uma grande comunidade, ou alguma comunidade de pessoas que tenham tido experiências similares, por exemplo, a de Aurobindo? Os grandes meditantes, por exemplo, reconheceriam e reconhecem, não só reconheceriam, reconhecem em grande extensão a validade daquilo que Aurobindo atesta em seus escritos. Por quê? Porque eles partilharam, experimentaram em si, digamos assim, a validez daqueles fenômenos de que trata Aurobindo. Então, ou seja, é um tipo de saber que, como qualquer outro, também precisa um nível de apropriação e de vivência congruente existencialmente com eles. Então, esse é o limite da validade desse pensamento de Ciro Aurobindo. Mas não só de Ciro Aurobindo, como de qualquer outro que pretenda ser exigente com aquilo que, com a ideia de que o ser humano tem um caminho a trilhar e um caminho a realizar. Porque necessariamente tratará ou tocará em âmbitos que não se subsomem, que não se deixam padronizar por aquilo que o discurso hegemônico do que se considera antimetafísico define como legítimo. Né? Então, esse é um limite desse tipo de discurso, mas nem por isso eu o considero menos legítimo, certo? Porque as pessoas que têm experiência análoga atestam a sua validez. Desculpa a extensão. Podemos agora já começar nossa
conversa. Bate-papo. Primeiro, Policarpo, eu parabenizo, né? Eu penso que essa sua dedicação aos estudos de Shira Aurobindo vem correspondendo e coadunando tudo que há anos você já vem desenvolvendo em termos de compreensão de formação humana, né? E você traz isso de uma forma muito palatável, essa reflexão de Aurobindo, provocando, no caso, em mim, ao escutar você, reflexões em torno de como os princípios de Aurobindo, bem como a forma de comunidade, né, quando você exemplifica essa comunidade, né, de Auroville, funciona pensando nesse modelo para o modo de vida como a gente vivencia no nosso modelo, né, de sociedade. E aí eu fiquei pensando, né, nesse aspecto que você fala da relação individual e coletiva, no sentido de que esse caminho a trilhar para o alcance desse nível mais sofisticado de autoconsciência, né, se dá de uma maneira individual, né? Isso aí é um caminho individual, mas que precisa de um coletivo, né? A gente não pode desconsiderar, né, um tipo de contexto que dê uma estrutura primordial para que o sujeito, né, consiga, de uma certa maneira, realizar ou caminhar para a realização dessa compreensão íntima, né? E aí, nesse sentido dessa relação individual-coletivo, eu fiquei justamente pensando em Auroville, porque tem essa estrutura, né, educativa, né, na própria cultura deles, e que, de uma certa maneira, eles permanecem ali, né? Eles têm um modo de viver, né? E aí o grande desafio é pensar no nosso modo de viver, né? Que é numa sociedade de tradição antimetafísica, né? Como é que a gente pode se inspirar num modelo desse, que tem tantos elementos específicos para essa educação, né? Que a gente pode até dizer, se a gente for pensar numa perspectiva junguiana, né? Uma educação para esse ser psíquico ou para esse caminho de individuação, se a gente não tem esses elementos na nossa cultura, né? Como é que a gente pode se inspirar e trazer para o nosso modo de viver dentro de como a gente configura, né? Socialmente, culturalmente, as organizações econômicas, né? Enfim, essa densidade que estrutura a nossa vida, como é que a gente pode, de uma certa maneira, se aproximar dessa integração, né, desse caminho para um nível de supramente, por exemplo. Como é que você vê, né, essa inspiração em uma cultura que é totalmente antagônica, né, do modo como se organiza lá? Veja, primeiramente, eu não quero idealizar Auroville, certo? Eu mesmo sei de vários problemas que ocorrem lá. Certo? Então, primeiramente, isso, né? Vamos baixar a bola assim em geral, porque lá são seres humanos também, né? E sei que lá também tem muitos problemas, embora eles tenham essa inspiração, busquem realizá-la, tudo mais, mas eu sei que tem vários obstáculos, porque botou o ser humano, os obstáculos surgem, né? Então, primeiramente isso, né? Dizer que mesmo lá, ou aqui, em qualquer lugar, haverá obstáculos que o ser humano precisa enfrentar, certo? Então, lá eles têm os deles, nós temos os nossos aqui. Agora, mesmo aqui, veja, você, Ana Paula, você, Rodrigo, né? Vocês são exemplos concretos de que mesmo na densidade dos problemas objetivos, institucionais, econômicos, sociais, relacionais,
existentes, vocês conseguem manifestar, por exemplo, na docência de vocês, e isso a gente vê pelos resultados das pessoas que são alcançados pela docência de vocês, com todos os limites. Vocês conseguem trazer elementos dessa compreensão e torná-los palpáveis para alguns de seus alunos. Claro, alguns outros não acolhem isso, né? Alguns não acolhem, é normal, né? Mas alguns acolhem. E acolhem naquele sentido de tornar aquilo precioso para si. Então, veja, quando você transforma a sua própria atividade docente encarnando princípios desse tipo, você está dando um sentido de concreticidade, certo? Aí tudo bem, você pode dizer, mas isso é um ato quase que solitário de nossa... às vezes é mesmo, né? Às vezes a gente sente essa solidão, eu reconheço, né? Mas aí vem, digamos assim, isso estamos aqui, estudando esses assuntos, essas temáticas, né? A gente organiza uma semana como essa, né? Os diversos que existem aí, centenas, milhares de instâncias, também de pequenos grupos, não interessa se são religiosos ou não, certo? Cada um tem seus limites suas potencialidades. Nós também temos os nossos limites aqui e as nossas potencialidades. Mas essas pessoas, essas instâncias tentam tornar essa inspiração de alguma forma concreta nos limites em que nós vivemos, né? Então, quer dizer, essa é a nossa tarefa, certo? A gente não vai encontrar nenhuma instituição do Estado pronta. Olha aqui, essa faculdade está pronta para vocês virem aqui implementarem todas essas ideias da formação humana. Isso não vai ocorrer, nem no espaço público, nem no espaço privado, né? E nem, assim, numa comunidade totalmente estruturada dessa forma. Mas esse é o nosso, eu acho que esse é o nosso trabalho, certo? Assim, esse é o nosso trabalho também individual e aqui coletivo também, criar esse espaço, criar espaços assim, e que esses espaços possam progressivamente também ajudar outras pessoas. Ajuda nós, e também pode ajudar outros futuramente, sabe? Eu acho que eu vejo dessa forma, Ana Paula, sem nenhuma idealização, tá entendendo? Tentando botar bem os pés no chão, nós somos seres humanos iguais aos outros, com todas as dificuldades, mas, digamos assim, a gente pode, movidos por essa inspiração, tentar materializar alguma dessas coisas. Eu não sei se eu respondi o que você, mas essa é a minha forma de ver. Respondeu, sim. Ok? Ana, eu posso falar? Você tem mais alguma pergunta agora? Fala a sua, logógrafo. Vai ficar para a posteridade. Quem nos escutar posteriormente, pesquisa o que é logógrafo na cultura grega, clássica e antiga, que a gente estava brincando antes de começar a reunião. Policarpo, obrigado pela sua fala. Eu imagino que deva ter sido prazeroso, né, satisfatório para você, embora trabalhoso também, construir essa reflexão e colocar ela ordenada em passos, em sequências didaticamente compreensíveis. Sim, a primeira parte, para quem acompanha seus escritos, que é o nosso caso aqui, eu lembrei de algumas coisas que você já vem falando há algum tempo, como você mesmo colocou, né, em publicações ou em falas anteriores suas, mas o terço final, você dividiu em três partes, realmente trouxe coisas novas. Você levantou objeções, ou seja, contra-argumentos, àqueles que argumentam contra a metafísica, em geral, e, eventualmente, a metafísica extraída das ideias e dos textos aurobidianos, em particular, se for o caso, né?
Eu comungo com os três argumentos que você usou. Em relação a um deles, quando você falou da experiência de quase morte, vocês sabem, vocês dois, que eu estou quase concluindo o curso de especialização em pedagogia espírita com a Dora. Em paralelo a isso, eu venho acompanhando alguns pesquisadores que agora, mantendo seus núcleos independentes, mas se juntaram, inauguraram agora há pouco mais de 15 dias, no aniversário de Kardec, o Movimento Espírita Progressista. Um desses núcleos é o NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora. Dentre um dos seus integrantes, eu não sei se ainda é o seu atual líder, tem o professor Alexander Moreira Almeida. Ele é médico, com especialização, com residência em psiquiatria, e ele é estudioso do espiritismo. E ele vem tendo duas pesquisas nesse grupo, vem tendo ressonância, reverberações nacionais e internacionais, pela seriedade com que eles vêm conduzindo. Então, ele rememora, como Dora também fez, né, que vai estar com a gente logo mais à noite, os trabalhos de Ian Stevenson. Não sei se você já ouviu falar, né, era um norte-americano, médico psiquiatra, que fez um estudo de mais de 2.000 casos sugestivos de vidas passadas, né? E isso tudo existe, publicado, né? Eu sugiro para quem nos escutar, esse que eu vou citar eu não li, porque eu acho que só tem em inglês, eu não me dediquei a estudar ele, mas eu instigo, por exemplo, meus alunos de biologia a procurarem se quiserem, porque seria muito instigante, que é sobre Biology and Reincarnation. Numa tradução livre, Biologia e Reencarnação. Também do Ian Stevenson. Facilmente encontrável. Eu citei o Alexander Moreira Almeida porque você disse, conheço uma pessoa que no Brasil está fazendo essa catalogação de maneira séria. Eu pensei logo nele, porque ele é muito sério. E eu, quando tive no evento em São Paulo, no ano passado, com Dora Encontre e com vários pesquisadores, um dos pesquisadores contribuiu ou ainda faz parte desse grupo do Alexander, chamado Humberto Schubert. Humberto Schubert tem formação em filosofia, ele é professor também na Universidade Federal de Juiz de Fora. Alexander, ele e uma outra professora, que eu não vou lembrar o nome agora, publicaram um livro, resultado dessas pesquisas, acho que o livro é de 2023, é recente, chamado Ciência da Vida Após a Morte. Eu recomendo quem tem simpatia pelo tema, e principalmente quem não tem, para ver o que são argumentos de peso e honestidade intelectual. Ciência da Vida Após a Morte. Eu tenho esse livro comigo, li, estudei, incorporei nas minhas práticas reflexivas e nas orientações que eu tenho feito com alguns alunos. Eu queria dizer isso, contribuir com isso, né? Eu não sei se eu teria uma pergunta propriamente dita, mas você vê algum ponto no currículo ou na prática escolar, até onde você conhece, ou que a gente compartilha uns com os outros, no Brasil, né, localizando no Brasil, que dificulta a percepção de uma metafísica compartilhável? Entende o que eu estou dizendo? Porque a tradição metafísica, nas nossas tradições ocidentais, no meu olhar, ela seria de mais longa duração. E essa tradição mais declaradamente anti-metafísica é mais recente. Ela é, digamos, uma criancinha mais nova, né? Os gritos dela começaram a ser escutados de 200 anos para cá, eu acho, aproximadamente, que é uma tradição que vem se colocando por dentro dos próprios estudiosos, pesquisadores da filosofia e de outras áreas, de ciências humanas ou não, realmente
contestando isso, né? Eu não vou citar um autor ou uma escola especificamente. Agora, o curioso é que quem se apoia em argumentos para negar a metafísica, muitas vezes cria uma metafísica no argumento que está construindo. Exatamente. Você, Exatamente. você sente isso? Fique à Claro. vontade aí para falar. Meus parabéns pela fala. Não, exatamente isso, Rodrigo. Exatamente. Quer dizer, é uma pretensão, um pouco naquela linha do que Ferdinand falou na primeira palestra, né? Digamos assim, alguém como se fosse assim, num plano bidimensional, ter a pretensão de dizer que não existe a terceira dimensão, certo? Então, quer dizer, se estamos todos no plano bidimensional aqui, sem dúvida, eu posso provar que a terceira dimensão existe? Não posso, porque estamos todos numa... Mas eu negar também é muita pretensão de minha parte. É uma arrogância, né? Então, hoje, do jeito que eu estou estudando de outras formas, questões políticas também, assim, históricas, de onde surge... Quer dizer, isso tem um certo modo, toda cultura quase tem, mas o Ocidente, especialmente o Ocidente europeu, é uma das culturas no mundo, até hoje, das mais arrogantes que surgiram na face da Terra. É uma pretensão de declarar que aquilo que ela alcançou é universal. Isso é em quase tudo. Não é à toa que daí surge racismo, que aí e tende a até aniquilar aqueles que pensam diferente, né? Não é à toa que o fascismo é ocidental politicamente. Tudo bem, já estou extrapolando aqui para outras coisas. Isso aí já é a minha, você já sabe, a minha inconformação aqui. Mas no campo, veja, mas isso chega no campo filosófico. Essa questão de metafísica, antimetafísica, isso é uma discussão ocidental. Né? Agora, eles têm a pretensão de dizer isso para todo mundo. Né? E tem a pretensão, como Hannah Arendt muito bem delimitou, quer dizer, quando ela diz, quando eu acho, eu queria aqui, é porque agora eu teria que procurar, não vou achar fácil, mas está lá. Quando ela diz, quando eu penso que eu posso dizer claramente o que é, exatamente o argumento, mais ou menos na linha que você falou, que eu posso dizer aquilo que separa o metafísico do não metafísico, eu estou criando uma terceira teoria, ou metateoria, ou metavisão, que, em tese, tem a possibilidade de fazer essa distinção e de dizer o que é e o que não é. Mas a gente nem sabe o que a metafísica é, nem sabe o que é o físico essencialmente. Como é que eu posso dizer exatamente o que tem uma separação nítida entre uma coisa e outra e que eu só posso fazer afirmações delimitadas sobre isso e não sobre aquilo? Quer dizer, é uma pretensão, isso aí é uma pretensão teórica, realmente pretensão teórica. Agora, de tão abrangente, né, Rodrigo, você sabe disso aí muito mais do que eu, porque você tem muito mais presença no campo da filosofia, quer dizer, de tão abrangente, de tão, digamos assim, repetida, disseminada, isso ganha áreas, às vezes, de verdade absoluta, não é? E que ninguém pode se contrapor diante disso, não é? Agora, veja bem, às vezes os resultados, as pessoas querem os resultados, mesmo que as bases ela não possa provar de forma não metafísica. Vou dar um exemplo, a medicina tradicional chinesa. Aí o cara tá lascado, tá com a dor aqui, que não sabe. Aí ele vai para todas as coisas, fiz os médicos lá não descobrem, aí vai para inclusive esses médicos tem uma, tá bom, deixa eu baixar aqui minha ira, né? Então, quer dizer, a pretensão deles de, não, isso é o ato médico, isso tem que ficar tudo sob o meu poder. Então, estude, meu filho, estude o que é a medicina, as bases da medicina tradicional chinesa, que são indianas, são chakras, são
centros energéticos principais, que são chakras, e os diversos outros, milhares de outros. A base da medicina tradicional chinesa é isso. Ou seja, a estrutura conceitual de uma prática que eles querem um resultado, eu fiquei bom. Ficasse bom com o quê? Acupuntura. Rapaz, é massa. Vai lá, faz 10 sessões de acupuntura, é excelente. Ok, muito bom. Mas veio de onde? Qual o saber da acupuntura? Não é esse saber que você que está no cânone, que você legitima como o único possível, não. Ele está num cânone que você nega como ilegítimo. Porque as bases da acupuntura são metafísicas, são energias sutis. Agora você gosta do resultado quando você fica bom. Incoerências desse nosso mundo, não é? Assim, se a pessoa fosse coerente, então eu digo, rapaz, se eu fiquei tão bom por isso aqui, tem esse acupunturista aí tão bom, eu acho que deve ter alguma base do que ele está fazendo. Eu acho que não deve ser só sorte, não. Né? Mas aí ele não tem a consequência teórica de dar legitimidade àquilo que produziu os efeitos que ele achou tão positivo. Acho que fechamos, né, bem Fechamos, essa tarde, né, contemplamos com a sessão de comunicação oral exclusiva. Né? Obrigado pela paciência, né? Obrigado pela paciência e pela colaboração de vocês aí. Obrigado muito. Muito bom. Que bom que temos esse recurso de gravar para deixar, né? Para o futuro. Pois é. Valeu. Muito bom.